Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Título 4. Das disposições finais e transitórias. Art. 125. Nenhum benefício ou serviço da Previdência Social poderá ser criado, majorado ou estendido, sem a correspondente fonte de custeio total. Artigo 125-A. Compete ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, realizar, por meio dos seus próprios agentes, quando designados, todos os atos e procedimentos necessários à verificação do atendimento das obrigações não tributárias impostas pela legislação previdenciária e a imposição da multa por seu eventual descumprimento. Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Primeiro, a empresa disponibilizará a servidor designado por dirigente do INSS os documentos necessários à comprovação de vínculo empregatício, de prestação de serviços e de remuneração relativos a trabalhador previamente identificado. Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Segundo, aplica-se ao disposto neste artigo, no que couber, o artigo 126 desta lei. Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Terceiro, disposto neste artigo não abrange as competências atribuídas em caráter privativo aos ocupantes do cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil previstas no inciso I do caput do artigo 6º da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002. Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Art. 126. Compete ao Conselho de Recursos da Previdência Social julgar, entre outras demandas, na forma do regulamento, redação dada pela Lei nº 13.876, de 2019. E recursos das decisões do INSS nos processos de interesse dos beneficiários, exceto os recursos a que se refere o artigo 126-A e redação dada pela medida provisória nº 1113, de 2022. Segunda, contestações e recursos relativos à atribuição, pelo Ministério da Economia, do fator acidentário de prevenção aos estabelecimentos das empresas, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Terceira, recursos das decisões do INSS relacionados à comprovação de atividade rural de segurado especial de que tratam os arts. 38A e 38B, ou de mais informações relacionadas ao CNIS de que trata o artigo 29A desta lei. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Quarta, recursos de processos relacionados à compensação financeira de que trata a Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999, e à supervisão e à fiscalização dos regimes próprios de previdência social de que trata a Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998. Incluído pela Lei nº 13.876, de 2019. Primeiro, revogado pela Lei nº 11.727, de 2008. Segundo, revogado pela Lei nº 11.727, de 2008. Terceiro, a propositura de ação que tenha por objeto idêntico o pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Artigo 126-A. Compete à Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, por meio da Subsecretaria de Perícia Médica Federal, o julgamento dos recursos das decisões constantes de parecer conclusivo quanto à incapacidade laboral e à caracterização da invalidez do dependente, na forma do regulamento. Incluído pela medida provisória nº 1113, de 2022. Parágrafo único. A atribuição para o julgamento dos recursos a que se refere o caput será dos integrantes da carreira de perito médico federal e o julgador será autoridade superior, de acordo com a hierarquia administrativa do órgão, aquela que tenha realizado o exame médico pericial. Incluído pela medida provisória nº 1113, de 2022.
Art. 127. Revogado pela Lei nº 9.711, de 20 de novembro de 98. Art. 128. As demandas judiciais que tiverem por objeto o reajuste ou a concessão de benefícios regulados nesta lei cujos valores de execução não forem superiores a R$ 5.180,25, R$ 5.180,25, por autor poderão, por opção de cada um dos exequentes, ser quitadas no prazo de até 60 dias após a intimação do trânsito em julgado da decisão, sem necessidade da expedição de precatório. Redação dada pela Lei nº 10.099, de 2000. Primeiro é vedado o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, de modo que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no caput, em parte, mediante expedição do precatório. Incluído pela Lei nº 10.099, de 2000. Segundo, é vedada a expedição de precatório complementar ou suplementar do valor pago na forma do caput. Incluído pela Lei nº 10.099, de 2000. Terceiro, se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no caput, o pagamento far-se-á sempre por meio de precatório. Incluído pela Lei nº 10.099, de 2000. Quarta, é facultada à parte exequente a renúncia ao crédito, no que exceder ao valor estabelecido no caput, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, na forma ali prevista. Incluído pela Lei nº 10.099, de 2000. Quinta, a opção exercida pela parte para receber os seus créditos na forma prevista no caput implica a renúncia do restante dos créditos porventura existentes e que sejam oriundos do mesmo processo. Incluído pela Lei nº 10.099, de 2000. Sexto, pagamento sem precatório, na forma prevista neste artigo, implica a quitação total do pedido constante da petição inicial e determina a extinção do processo. Incluído pela Lei nº 10.099, de 2000. Sétimo, disposto neste artigo não obsta a interposição de embargos à execução por parte do INSS. Incluído pela Lei nº 10.099, de 2000. Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados. E, na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para a conclusão e. Segunda, na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de comunicação de acidente do trabalho QET. Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso 2º deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência. Artigo 129-A. Os litígios e as medidas cautelares relativos aos benefícios por incapacidade de que trata esta lei, inclusive os relativos a acidentes do trabalho, observarão o seguinte, incluído pela Lei nº 14.331, de 2022, e, quando o fundamento da ação for a discussão de ato praticado pela Perícia Médica Federal, a petição inicial deverá conter, em complemento aos requisitos previstos no artigo 319 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, incluído pela Lei nº 14.331, de 2022. A. Descrição clara da doença e das limitações que ela impõe, incluído pela Lei nº 14.331, de 2022. B. Indicação da atividade para a qual o autor alega estar incapacitado, incluído pela Lei nº 14.331, de 2022. C. Possíveis inconsistências da avaliação médico-pericial discutida, e, incluído pela Lei nº 14.331, de 2022. D. Declaração quanto à existência de ação judicial anterior com o objeto de que trata este artigo, esclarecendo os motivos pelos quais se entende não haver litispendência ou coisa julgada, quando for o caso, incluído pela Lei nº 14.331,
de 2022. Segunda, para atendimento do disposto no artigo 320 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, a petição inicial, qualquer que seja o rito ou procedimento adotado, deverá ser instruída pelo autor com os seguintes documentos, incluído pela Lei nº 14.331, de 2022. A. Comprovante de indeferimento do benefício ou de sua não prorrogação, quando for o caso, pela administração pública, incluído pela Lei nº 14.331, de 2022. B. Comprovante da ocorrência do acidente de qualquer natureza ou do acidente do trabalho, sempre que houver um acidente apontado como causa da incapacidade, incluído pela Lei nº 14.331, de 2022. C. Documentação médica de que dispuser relativa à doença alegada como a causa da incapacidade discutida na via administrativa. Incluído pela Lei nº 14.331, de 2022. Primeiro, determinada pelo juízo a realização de exame médico-pericial por perito do juízo, este deverá, no caso de divergência com as conclusões do laudo administrativo, indicar em seu laudo de forma fundamentada as razões técnicas e científicas que amparam o dissenso, especialmente no que se refere à comprovação da incapacidade, sua data de início e a sua correlação com a atividade laboral do periciando. Incluído pela Lei nº 14.331, de 2022. Segundo, quando a conclusão do exame médico-pericial realizado por perito designado pelo juízo mantiver o resultado da decisão proferida pela perícia realizada na via administrativa, poderá o juízo, após a oitiva da parte autora, julgar improcedente o pedido. Incluído pela Lei nº 14.331, de 2022. Terceiro, se a controvérsia versar sobre outros pontos além do que exige exame médico-pericial, observado o disposto no primeiro deste artigo, o juízo dará seguimento ao processo, com a citação do réu. Incluído pela Lei nº 14.331, de 2022. Art. 130. Na execução contra o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, o prazo a que se refere o artigo 730 do Código de Processo Civil é de 30 dias. Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997. Art. 131. Ministro da Previdência e Assistência Social poderá autorizar o INSS a formalizar a desistência ou abster-se de propor ações e recursos em processos judiciais sempre que a ação versar matéria sobre a qual haja declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, STF, súmula ou jurisprudência consolidada do STF ou dos tribunais superiores. Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 97. Parágrafo único. O Ministro da Previdência e Assistência Social disciplinará as hipóteses em que a Administração Previdenciária Federal, relativamente aos créditos previdenciários baseados em dispositivo declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, possa, incluído pela Lei nº 9.528, de 1997. A. Abster-se de constituí-los, incluído pela Lei nº 9.528, de 1997. B. Retificar o seu valor ou declará-los extintos, de ofício, quando houverem sido constituídos anteriormente, ainda que inscritos em dívida ativa, incluído pela Lei nº 9.528, de 1997. C. Formular desistência de ações de execução fiscal já ajuizadas, bem como deixar de interpor recursos de decisões judiciais. Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997. Art. 132. A formalização de desistência ou transigência judiciais, por parte de procurador da Previdência Social, será sempre precedida da anuência, por escrito, do Procurador-Geral do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou do presidente desse órgão, quando os valores em litígio ultrapassarem os limites definidos pelo Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS. Primeiro, os valores, a partir dos quais se exigirá a anuência do Procurador-Geral ou do presidente do INSS,
serão definidos periodicamente pelo CNPS, através de resolução própria. Segundo, até que o CNPS defina os valores mencionados neste artigo, deverão ser submetidos à anuência prévia do Procurador-Geral ou do Presidente do INSS à formalização de desistência ou transigência judiciais, quando os valores, referentes a cada segurado considerado separadamente, superarem, respectivamente, 10, 10 ou 30, 30 vezes o teto do salário de benefício. Art. 133. A infração a qualquer dispositivo desta lei, para a qual não haja penalidade expressamente combinada, sujeita ou responsável, conforme a gravidade da infração, a multa variável de CR-cifrão 100.000,00, 100.000 cruzeiros, a CR-cifrão 10.000,00, 10 milhões de cruzeiros. Atualizações decorrentes de normas de hierarquia inferior. Parágrafo único. Revogado pela Lei nº 11.941, de 2009. Art. 134. Os valores expressos em moeda corrente nesta lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos valores dos benefícios. Redação dada pela Medida Provisória nº 2187-13, de 2001, vide Medida Provisória nº 316, de 2006. Art. 135. Os salários de contribuição utilizados no cálculo do valor de benefício serão considerados respeitando-se os limites mínimo e máximo vigentes nos meses a que se referirem. Artigo 135-A. Para o segurado filiado à Previdência Social até julho de 1994, no cálculo do salário de benefício das aposentadorias, exceto a aposentadoria por incapacidade permanente, o divisor considerado no cálculo da média dos salários de contribuição não poderá ser inferior a 108 meses. Incluído pela Lei nº 14.331, de 2022. Art. 136. Ficam eliminados o menor e o maior valor teto para cálculo do salário de benefício. Art. 137. Fica extinto o Programa de Previdência Social aos Estudantes, instituído pela Lei nº 7.004, de 24 de junho de 1982, mantendo-se o pagamento dos benefícios de prestação continuada com data de início até a entrada em vigor desta lei. Art. 138. Ficam extintos os regimes de previdência social instituídos pela Lei Complementar nº 11, de 25 de maio de 1971, e pela Lei nº 6.260, de 6 de novembro de 1975, sendo mantidos, com valor não inferior ao do salário mínimo, os benefícios concedidos até a vigência desta lei. Parágrafo único. Para os que vinham contribuindo regularmente para os regimes a que se refere este artigo, será contado o tempo de contribuição para fins do regime geral de previdência social, conforme disposto no regulamento. Art. 139. Revogado pela Lei nº 9.528, de 1997. Art. 140. Revogado pela Lei nº 9.528, de 1997. Art. 141. Revogado pela Lei nº 9.528, de 1997. Art. 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 1991, bem como para o trabalhador e o empregador rural cobertos pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, por tempo de serviço e especial obedecerá à seguinte tabela, levando-se em conta o ano em que o segurado implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício, redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no regime geral de previdência social, na forma da linha A do inciso I, ou do inciso 4º ou 7º do artigo 11 desta lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 anos, contados a partir da data de vigência desta lei,
desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. Redação dada pela Lei nº 9.063, de 1995, vide Lei nº 11.368, de 2006, vide Medida Provisória nº 410, de 2007. Vide Lei nº 11.718, de 2008. Art. 144. A Art. 147. Revogado pela Medida Provisória nº 2187-13, de 2001. Art. 148. Revogado pela Lei nº 9.528, de 1997. Art. 149. As prestações, e o seu financiamento, referentes aos benefícios de ex-combatente de ferroviário servidor público ou autárquico federal ou em regime especial que não optou pelo regime da consolidação das leis do trabalho, na forma da Lei nº 6.184, de 11 de dezembro de 1974, bem como seus dependentes, serão objeto de legislação específica. Art. 150. Revogado pela Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002. Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso 2º do artigo 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, osteite deformante, síndrome da deficiência imunológica adquirida, AIDS, ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada. Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015. Art. 152, revogado pela Lei nº 9.528, de 1997. Art. 153. O regime facultativo complementar de previdência social será objeto de lei especial, a ser submetida à apreciação do Congresso Nacional dentro do prazo de 180 dias. Art. 154. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 dias a partir da data da sua publicação. Art. 155. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 156. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, em 24 de julho de 1991, 170º da Independência e 103º da República. Fernando Collor. Antônio Magri. Este texto não substitui o publicado no DOU de 25 de julho de 1991, republicado 11 de abril de 1996 e republicado em 14 de agosto de 1998.